graças a Deus, hoje eu acordei bem, assim, o dia tá meio nublado aqui, mas eu gosto desse tempinho às vezes. Às vezes cai bem. Olha só o que que eu tenho nas minhas pernas, um Ah, cobertorzinho muito clássico, maravilhoso, porque tá bem claro. frio aqui em Porto Alegre. Agora, meio-dia, em Porto Alegre bateu 7 graus, agora, aonde eu tô, meio-dia. Meu Deus, aqui no Rio bate, tipo, 20, o pessoal já tá, tipo, Ai, verão no Alasca, né? Então, verão na assim, Alasca. Aqui no Rio é assim, 25 já é verão na Alasca. pois é. E aí, é muito interessante porque todo ano, Carol, e aí fica a introdução para o nosso tema, mas todo ano, do tempo que eu moro aqui, as pessoas falam assim: nossa, esse ano foi mais frio que o ano passado, hein? E aí eu fico me perguntando: nossa, parece que o ano passado foi bem frio também, mas por que será que depois que as estações se repetem, Uhum, a gente tem percepções iguais ou diferentes das coisas que a gente passou, né? uhum, uhum. É, muito isso também, né? Tá sempre mudando, mas a gente sempre compara. É que nem aquele famoso. Nossa, mas esse ano passou tão rápido. É, Mais rápido que o outro ano, sendo que, né? e todo ano a gente tem percepções iguais em cenários diferentes ou percepções diferentes de cenários iguais. E aí, pessoal, por que que a gente começou a falar disso? Porque hoje o tema é por que que algumas coisas se repetem na nossa vida? E às vezes são coisas ruins que se repetem e a gente fala, pô, de novo, o que está Uhum. acontecendo aqui, né? Já E tá aconteceu com você? assim, como se fosse um déjà vu. Caraca, eu tô no mesmo cenário que eu tava, que eu demorei para sair, tô no mesmo cenário. Isso acontece muito. E a gente vai lidando de maneira diferente, né? Até porque eu acredito que a gente cria resiliência a esses momentos, né? Então, até, caraca, a gente conhece alguém, acha que vai dar certo, e aí passa pela mesma coisa que a gente passou anteriormente. A gente fala, meu Deus, eu não acredito que eu estou passando por isso de novo. Então, tem muito isso também, de repetir cenários, assim, de pessoas também. Nossa, eu, né? E a gente tem que ver como que a gente vai lidar, né? Eu percebo muito isso. O que a gente vai aprender com as situações anteriores e botar em prática agora, né? O que que eu vou aprender agora estando nesse cenário, né? Com base no que eu vivi antigamente, né? Porque antigamente eu fui pega de surpresa, agora eu já sei como que é. Então, como que eu vou lidar com isso? Ter a dor, vai doendo menos, né? Então, isso tudo tem que ser considerado. E que pode ser um risco, muitas vezes. Às vezes a gente se percebe em situações em que a gente está fortalecido em relação a elas, mas de alguma forma ela acontece de novo na nossa vida. E assim, mesmo nós estando mesmo que nós estejamos mais fortalecidos, a gente fala, poxa, eu não precisaria ter passado por isso, eu não É, gostaria de ter passado por isso de novo, não foi né? necessário. Não foi necessário, ou o famoso, eu mereço, só pode ser. Nossa, mas Alguma só coisa comigo o universo está querendo me dizer com isso, né? não é possível, é só comigo, meu Deus. Mas é muito isso, assim. E aí a gente acaba tendo realmente esse discernimento de que não é só com a gente, né? De que isso acontece com muitas pessoas. E, né, isso é importante também. E às vezes está na nossa interpretação de cenários ou quanta gente se coloca em alguns cenários sem perceber, pessoal, sem perceber. É o famoso sem querer querendo, que a gente não quer. Mas tem alguma coisinha lá atrás, já já a gente vai explicar aqui para vocês, né? Tem alguma coisinha Uhum. lá na nossa história que aconteceu, que faz com que a gente se sinta confortável ou adaptado em situações que são ruins e que lá no passado a gente entendeu como uma situação adequada, em que a gente conseguiu se adaptar e a gente coloca ela na nossa vida de novo, como se aquilo fosse bom pra gente, né? Bom, com certeza, assim, a gente vai percebendo às vezes. Nossa, eu tô vivendo a mesma situação. Isso acontece muito comigo, assim, é até curioso, porque eu tava ponderando, assim.
quem eu posso colocar realmente na minha vida e quem eu não posso colocar na minha vida. E por que eu tô me sujeitando a tal situação, né? Por que eu tô me sujeitando a tal situação? Aí eu vou lá e faço a minha autoanálise, porque a gente tem isso de, nossa, mas, né, aquela pessoa me tratou daquele jeito, eu deveria ter me comportado de uma outra forma, né? Às vezes eu não queria tirar aquela pessoa da minha vida, mas ela não estava sendo boa para mim, né? E eu não queria tirar ela, então eu acabei me sujeitando a coisas que eu não precisava me sujeitar por medo de tirar a pessoa da minha vida. E até que ponto isso é saudável, até que ponto isso não é. Então agora eu já tenho esse discernimento maior de eu posso amar aquela pessoa, mas se eu perceber que ela tá me fazendo mal, né, e o diálogo não dá certo e que tá me machucando, eu tenho que me retirar, nem que seja por um tempo, eu preciso, né, desse momento. Isso é uma coisa que eu não tinha coragem de fazer antigamente. Eu tive que passar por milhares de situações em pessoas de corpos diferentes, mas fazendo a mesma coisa de formas diferentes, mas iguais, até eu ter esse discernimento, né, para minha saúde física, para minha saúde mental, e foi muito pela resiliência também, de lidar com situações assim, até chegar a hora que falar, de eu pensar, olha, o mundo tem bilhões de pessoas que são incríveis, né? Nem todo mundo vai te machucar, né? Porque o que eu escuto muito em sessões são pessoas que falam assim: ninguém presta, ninguém vale nada, isso, aquilo, outro. E no final das contas, né, não é que ninguém preste, ninguém vale nada. É que a gente, infelizmente, está acostumado com algumas pessoas assim e acaba que muitas vezes a gente percebe que as pessoas se fecham para outras pessoas, A nossa né? Que as... lente ficou embaçada para aquele tipo, né? Para Exato. aquele perfil. E em vez da gente, uma coisa que eu sempre falo, quem estava no seu lado nesse momento de dor? Aí a pessoa consegue me pontuar. Aí eu falo, então não existe só pessoas ruins. É quando a gente passa por uma situação que alguém fere a gente, alguém frustra a gente, alguém machuca a gente só olha para aquela pessoa e fala, nossa, mas ninguém presta, ninguém vale nada. Só que a gente se esquece de olhar para aquelas outras pessoas que estão ali nos apoiando, que estão nos dando conforto, que estão nos dando apoio, que estão nos dando esse carinho, esse afeto, isso que a gente de fato merece. Então, isso eu sempre convido, né, os meus pacientes a verem essa lente, porque a gente fica tão focada na dor que a gente só consegue olhar para a lente daquela pessoa que nos machucou e, consequentemente, todas as pessoas que nos machucaram, né? Porque quando a gente vê um acontecimento trágico, a gente começa a remeter a todas as dores e as coisas ali, e aí a gente se esquece das pessoas também boas que ficaram na nossa vida, que também nos surpreenderam positivamente, que também trouxeram coisas que agregaram a gente positivamente. Pois é, e aí você trouxe a questão da autopercepção, da autoanálise, entender quais são os teus mecanismos, porque muitas situações se repetem, pessoal, porque a gente encontrou conforto naquilo que aconteceu no passado, e às vezes era uma situação que a gente chama aqui de desadaptativa, né, mas inadequada, às vezes encontrou conforto em alguma atitude ruim, que a pessoa eh, foi, foi mais agressiva para defender alguém ou para fazer alguma coisa em relação a alguém, e aí buscou naquela situação, né? Poxa, às vezes a gente escuta casos de pessoas que cresceram em ambientes muito críticos, né? De muita crítica, de muita percepção é, inadequada sobre alguma coisa, então foram pessoas que precisaram sempre ser perfeitas. A gente falou da people pleased, né, na nossa última conversa, e aí a gente vai construindo um cenário que, quando a gente cresce, a gente fala: peraí, eu encontrei conforto, ou seja, eu consegui que a minha família me aceitasse ao agradar pessoas, né, a ser agradável para todos, e de repente eu me vejo fazendo isso no trabalho, na faculdade, na minha vida, na minha casa, no meu casamento, enfim, porque eu tenho um ganho com isso. E Uhum, aí, em uhum. terapia, a gente percebe que, na verdade, aquele pseudo-ganho, aquilo que a pessoa entendeu como um ganho para abafar conflitos, né, para não conflitar, para não entrar em grandes embates, não consegue mais sair. E aquilo se torna um grande sofrimento, porque fica difícil botar limites, às vezes se casa com pessoas do mesmo perfil lá dos pais, né? E aí vem a
a famosa história, né, do complexo de Édipo, que depois a gente tira essa lenda e coloca essa lenda E, no lugar certo, fala, ah, a gente casa com alguém parecido com o nosso pai ou com a nossa mãe. Não, peraí, aquela figura te apresentou uma situação um naquele comportamento momento. que, mesmo sendo tóxico, você acostumou com esse comportamento e normalizou. Exato. E aí você passa para o teu parceiro, a tua parceira lá no futuro, né? Exatamente. E isso é muito complexo, porque não só para o seu parceiro, mas muitas vezes para os amigos, para a família do parceiro, né? Isso é uma coisa que eu também percebo nas sessões. Não é só o parceiro, mas o pessoal em volta, né? E aí é muita dor, é muita questão, assim, né, Dri? Mas não só para o parceiro, mas para uma galera ali em volta também. Então, e assim, a pessoa, por isso que é importante terapia, porque é um momento que dói às vezes, porque uma coisa que eu teve um paciente meu que falou que ele, enfim, ele descobriu uma traição, e aí ele não lidou com a dor. Ele começou a trabalhar, 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 trabalhar. Então, assim, fazer turno extra, 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 tá faltando coisa, eu faço pra você. Ele não lidou com aquela dor, Eu né? não Ele posso botou aquela dor, pensar, eu não posso dar tempo ele para não pensar. exatamente. E muitas pessoas têm essa válvula de escape, né, Dri? De pra não sentir a dor, pra não pensar a dor, vai ocupar a mente o tempo todo com trabalho, trabalho, trabalho. Ou outras pessoas que vão sair de segunda a segunda pra festa, vão beber, beber, beber. E válvula de escape para que você não tenha tempo de você deitar a sua cabeça no travesseiro, de você pensar no que tá acontecendo, de você pensar em na dor que você está sentindo. Mas se você não viver isso, se você não superar isso, vai continuar ali de alguma forma. Em algum momento pode sair de novo. Como Uhum, insegurança, né? Insegurança de entrar em um outro relacionamento, insegurança com as pessoas em geral também. uhum. Porque a traição, por mais que tenha sido no caso dele, né? É, da parceira dele, você fica inseguro com todo mundo, porque você pega de surpresa, né? Anos de relacionamento, então você começa a questionar não só a parceira, mas vê uma insegurança de um modo generalizado, né, Dri? Então, assim, é muito complexo. E aí, se você não tratar isso, como que vai ser? Uhum. E a traição é a quebra de um acordo que te leva ao abandono, muitas vezes. Então, às vezes você está no trabalho e você está ali trabalhando com teu par, né, com pessoas da mesma equipe, enfim, e você está ali desenvolvendo um projeto. Você tem medo da traição, inclusive, naquele cenário, de que alguém vai fazer algo que te deixe desassistido daquela relação. Então, tem um amplificador para várias áreas da nossa vida. Então, e tem muita gente, Carol, que muda o relacionamento e não muda a lente. Enxerga o relacionamento da mesma forma como enxergava o relacionamento anterior. E aí o cérebro ele continua fazendo os mesmos caminhos para buscar conforto em situações inadequadas, em situações que normalmente seriam desadaptativas, né? Então, assim, a gente tem um mecanismo cerebral, explicando aqui de uma forma bem lúdica, né? Para tá indo um pouquinho do técnico para o pessoal entender aqui. Uhum, Vamos entender que o nosso cérebro, ele é uma mata, né? Tem um monte de coisa, um monte de... Tanto que a gente fala que em alguns momentos da nossa vida a gente passa por uma poda neural, e depois eu em outro podcast eu explico isso. Mas imagina o nosso caminho como uma mata atlântica, assim, né? Que precisa ser desbravado. E aí a gente corta algumas coisas, a gente vai formando um caminho. Então, imagina ali, né, que você cortou algumas árvores, algumas coisas que tinham no meio do caminho, você está caminhando por ali. uhum, Esse caminho, às vezes, te leva a uma situação de sofrimento. Teoricamente, uhum, seria de sofrimento. Então, você está sempre fazendo aquele caminho. Só que você está vendo que aqui desse lado tem uma situação que te parece melhor, que te parece mais convidativa, que te parece mais interessante. Só que o teu cérebro ele fala assim: ai, Adriana, você vai ter que cortar essa ruma de árvore até chegar lá. Vamos ficar nesse caminho mesmo? Ele é o que você conhece, ele é o mais seguro, né? Você consegue caminhar, nada, né? O que você você está já está mais acostumada, você consegue caminhar por esse caminho. Adriana, se você vir para cá, você vai precisar de um trator, você vai precisar de um facão, você vai precisar de uma série de outras acostumada. ferramentas que você, ó, Adriana,
Relaxa, você não tem esse monte de ferramenta. Então, vamos continuar num relacionamento ruim? Vamos continuar subestimando a tua capacidade de profissional? Que a psicoterapia, que a psicoterapia faz com a gente, né, Carol? Ó, toma essa ferramenta aqui, corta um pouquinho esse caminho. Corta essa erva daninha aqui do lado, isso aqui, ó. Vai por esse caminho, que esse cenário aqui te parece mais interessante. Entendeu? Uhum, E aí chega exatamente. na hora, e aí chega a hora da pessoa fazer isso, exatamente isso que você fez. Autoanálise. Ah, Carol me deu várias ferramentas, agora eu consigo fazer isso por mim mesma. Exatamente. E não é fácil, né? É importante a gente ressaltar aqui para o pessoal também que não é fácil. É doloroso você olhar, porque você está num cenário ali, por exemplo, que você está lutando, 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 você sabe que está te fazendo mal, mas você gosta daquelas pessoas. E você está lutando, 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 até você ver que às vezes realmente não bate mais. E uma coisa que eu vejo muito em relacionamentos é, pessoal tem o luto da pessoa, mas não do que a pessoa é agora. É o luto de quem aquela pessoa era há 10 anos atrás, no Hum. início do relacionamento, há 2, 3 anos atrás, porque a gente está mudando constantemente, né? Então a gente está mudando constantemente, os nossos parceiros também estão mudando, e às vezes não bate. E não só parceiros, mas familiares, amigos. Então, quando a gente percebe que não bate mais, que não tem mais aquele match, né? Que não tem mais aquela questão de, olha, as conversas não batem mais, as ideias não batem mais, e aí acaba que sem querer pode virar uma discussão, né, opiniões divergentes. Então, quando você vê que não bate mais, dói. Dói porque você tem que lidar um luto, tem que lidar com o luto daquela pessoa que há anos atrás você contava, você confiava, você gostava. Então, é um luto que dói. Não é fácil, né? É um luto que dói. E até você ter esse discernimento de, olha, essa pessoa é a pessoa que é agora, né? Talvez daqui a 5, 10 anos ela mude, como você também vai mudar, mas essa pessoa, ela bate com você agora, né? Tá alinhado? Como é que tá sendo? Então, assim, é uma questão complexa, né? Mas é real, né? E dói. E dói você virar e discernir que aquela pessoa tá te machucando. E às vezes não é nem por mal, é o que ela pode oferecer, né? Uhum. Às vezes a gente se machuca porque a gente pensa, nossa, eu nunca faria isso por essa pessoa. Mas a pessoa tá fazendo aquilo por mal, às vezes é aquilo que aquela pessoa pode nos oferecer. E não necessariamente algo por mal, para querer machucar a gente, mas é simplesmente o que aquela pessoa pode nos oferecer. Pois é. E aí é locus de controle interno, né, pessoal? O local de mudança é interno. Aquela pessoa sempre vai te convidar, não a questionar lá, mas a questionar as tuas convicções, convicções essas que foram criadas ao longo da tua vida, o que a gente chama aqui em TCC de crenças, né? Mas que elas vão sendo formuladas, elas vão sendo cristalizadas à medida que você vai confirmando isso. E muitas vezes você escolhe a confirmação disso. Por exemplo, eu tinha uma grande dificuldade em não trabalhar de sábado. Desde que eu me formei, aliás, na época da faculdade, os meus estágios eram de sábado e eu tinha outras atividades de sábado. Comecei a trabalhar de sábado, atendia de sábado, fazia muita coisa de sábado. E, e sempre que eu tentava descansar no sábado, nunca era possível. Sempre vinha alguma coisa, sempre tinha algum acontecimento que me fazia refletir sobre o meu dia de descanso. E aí teve uma vez que eu falei assim, não, peraí, eu não vou mais trabalhar aos sábados, eu preciso aprender a dizer não. Quem disse que eu conseguia dizer não? Porque na minha cabeça, não atender uma pessoa ao sábado era dizer não para a vida, era dizer não para a saúde mental. Mas a minha saúde mental estava ficando em frangalhos, eu estava ficando extremamente cansada, porque não é que eu trabalhava no sábado e descansava na segunda. Não, eu trabalhava no sábado, voltava na segunda, mesmo ritmo, até sábado, voltava. Então, assim, eu tava ficando muito cansada, mas eu não conseguia dizer não. O dia que eu botei um limite, eu fiquei igual uma barata tonta no sábado. Eu fui fazer milhões de coisas. Fui fazer faxina, fui correr no parque, eu não conseguia parar para acordar tarde, para descansar, para ler um livro. Eu tava ali, ai, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa, né? E isso é muito verdade, assim, eu acho que quando também comecei no mundo ali do trabalho e tudo mais também, até eu usava o trabalho como válvula de escape
para os meus problemas, né? Eu realmente usava mesmo, até o dia que eu falei assim, eu não, eu tô assim, tentando, assim, se eu pudesse encaixar algum paciente, tá no domingo, eu tava fazendo isso. E Uhum. aí teve, depois de semanas, uma semana que eu não tive nada pra fazer no domingo. E eu falei, meu Deus, eu não tenho nada pra fazer. Me deu até uma coisa assim, sabe? Então era um período que eu tava mais em casa, era um período que eu tava mais passando por algumas questões. E eu tava percebendo também que eu tava colocando tudo aquilo no trabalho. Então, assim, eu me sentia mal quando eu não estava fazendo algo relacionado ao trabalho. Eu me sentia culpada e me sentia mal. Aí, como sempre, né, aquela autoanálisezinha básica que a gente faz, eu falei, bom, Carol, não está saudável. Você está simplesmente suprindo coisas suas com o trabalho para ocupar a sua mente, né? É, e vai chegar um ponto que você vai chegar no limite de exaustão. Porque, né, não tem como você pensar em trabalho o dia todo, se você precisa ter uma de lazer ali, onde você não pensa, não conseguia nem ver filme, nem ver série, porque eu pensava, essas 2 horas aí eu posso estar fazendo alguma coisa. É. Então, eu percebi que foi uma fase que eu passei que eu até hoje até hoje tento, não, calma, né? Hoje você vai tirar um domingo pra você poder fazer uma coisa pra você e tudo mais. Porque geralmente tem aquilo, né? Sábado à noite, tudo bem, né? Depois de sábado, depois de também um tempo, não tem mais o que fazer. Sexta também, depois de 7h30, 8 horas, também não tem muito o que fazer, e aí tudo bem. Mas eu tinha muito essa questão também. Acredito que muitas pessoas têm também. Uhum. A primeira vez que eu saí para me encontrar com os meus amigos, ir no museu, conversar, ir no boteco, Parece jogar roupa nada. conversa fora. Falei, gente, eu tô sendo improdutiva. E até um amigo meu falou assim: o quê? Olha só o que a gente está fazendo. Você está produzindo ideia, conhecimento, está falando de projeto de vida, está falando tá dividindo coisas com a gente. Como, né? E eu falei, gente, parece que nossa, eu tô saindo com os meus amigos, eu tô jogando conversa fora. Não, você está trocando ideias, você está fazendo um monte de coisa, você está rindo, né? Você está jogando ideia fora, você está fazendo o que você quiser, mas E é você uma está coisa curtindo. E é uma coisa que a gente fala com os nossos pacientes, né? A primeira coisa que eu falo também é como é que tá a sua vida social? Ah, não tô saindo. Sai, porque isso é saúde mental também. A gente fala só, o que adianta você estar se medicando e fazendo isso se você não tem um convívio social com outras pessoas? Porque é necessário. Se você ficar recluso num quarto, trabalhando, ou no escritório trabalhando sem ter contato com as pessoas, isso prejudica a sua saúde mental. Então não adianta você fazer terapia, você tomar remédio, você fazer isso, você fazer aquilo, se você tá com a sua saúde mental prejudicada e se você não tem convívio social com as pessoas, né? E eu não tô falando de você ter milhares de amigos e compartilhar a sua vida com o meio mundo, mas de você ter ali um momento de lazer, de poder falar qualquer assunto que não seja relacionado a business, a trabalho, a isso, a você poder curtir, a você poder, sabe, trocar esse carinho e dar carinho também, e afeto, e conhecer pessoas bacanas. Então, isso é saudável. Isso também é saúde mental, né? Então, a gente fala sobre terapia, sobre a questão de saúde mental. Isso também faz parte da saúde mental. Pois é, e aliás, pessoal, estrelinha aqui, ó, né? Um asterisco aqui. É, às vezes a gente busca amizades com base naquelas crenças ruins, com base naquelas crenças nucleares que a gente tem e que fizeram mal para nossa vida de alguma forma. Às vezes a gente olha e fala assim, mas eu tô com um grupo de pessoas que não está me ajudando aqui. E aí você vai buscar outra convivência social, buscar outro convívio, mas você acaba sempre indo para aquele mesmo perfil, né? Pessoal, assim, eu tenho amigos maravilhosos, tá? E se alguns deles assistirem aqui, saiba que estão comigo porque edificam muito a minha vida. Mas trazendo aqui um exemplo, né? De que muitas vezes a gente se coloca em ambientes em que as pessoas não te agregam, elas não são agradáveis, mas que você está tendo algum ganho secundário daquele ambiente, ou seja, aquilo te faz mal, mas você está percebendo algum ganho daquilo que você não está conseguindo identificar exatamente qual é aquele ganho. O pessoal só está me fazendo mal, não está fazendo que ganho que é esse? Vamos lá, traz para terapia, vamos avaliar o porquê que este cenário ruim te atrai.
né? Quando várias pessoas à sua volta falam assim: imagina, Carol, sai dessa, olha só, isso não tá te levando a nada. Amigos que saem, bebem a noite inteira e te deixam sozinha, ou a hora que você precisa eles não estão disponíveis, né? Ou que saem de carro, correm, e aí, o que você está querendo aí, né? E a gente fala, não, realmente aquilo está me fazendo mal, mas eu não sei por que que eu sigo buscando aquelas mesmas pessoas. Isso está muito lá naquilo que eu falei do nosso cérebro, ele está percorrendo ainda assim um caminho, e pessoal, sem perceber, repito, sem querer, querendo, você está naquele caminho, está te levando para alguma coisa ruim, você está repetindo padrões aí. E Uhum. muitas das nossas escolhas têm a ver também com o meu histórico de recompensas e também de punições que eu tive, né? E aí, principalmente de recompensas, né? Mas tem um pouco a ver quando a gente vai Uhum. fazendo essa análise, a gente vai entendendo alguns processos em que você teve o teu comportamento extinguido por meio de uma punição, e aí você deixa de ser espontâneo em outros momentos. Mas fato hoje tem como a gente cuidar para que isso não aconteça. A partir do momento que você tem consciência disso, e é um dos objetivos aqui do nosso canal, para que você tenha consciência de coisas que acontecem no teu cotidiano e não te fazem bem, para você buscar na terapia um apoio. E é claro que a gente sai da nossa zona de conforto, né? Por isso que muitas pessoas às vezes se auto-sabotam e fogem da terapia, porque elas não querem enxergar tais coisas, justamente porque vai acessar essa dor, vai acessar essa parte vulnerável. Mas às vezes, sempre, é Hum. necessário que você acesse para que você possa curar e a sua vida possa melhorar. Embora você passe por uma fase de dor, porque você vai reconhecer isso e é doloroso, a gente reconhecer e sentir algo doloroso, depois você percebe que você vai ter uma vida com muito mais qualidade, que você vai aceitar menos coisas, né, dolorosas na sua vida, e você vai ter uma vida melhor, com mais consciência, né? Então, assim, você pode passar por um período quando você tem essa clareza mental, esse discernimento, e às vezes ter que cortar relacionamentos tóxicos, que não vai ser fácil. Mas depois é uma libertação. Nossa, nossa, tem casos assim de pessoas que se reestruturaram não só cognitivamente, mas elas reestruturaram a vida depois que Uhum. elas passaram a identificar pensamento, a ter uma exposição gradual àquilo que fazia mal, para poder perceber como elas se sentiam, qual era a realidade, como que elas mudavam esses padrões de comportamento. Teve gente que passou sim por uma reestruturação cognitiva, mas que mudou a vida assim em vários aspectos. E é isso, né, pessoal? Eu costumo falar que o conhecimento, e isso inclui o autoconhecimento, ele é uma ponte que se quebra. Então, você estava lá numa posição de dor e de sofrimento. Quando você conhece novas qualidades, novas habilidades, quando você conhece quais são os padrões saudáveis de vivência, você sai daquele ponto para um outro mais saudável, só que essa ponte se quebra. Para voltar para aquele outro estado de sofrimento, ou você constrói outra ponte, vai dar muito mais trabalho, ou você vai ter que buscar caminhos para voltar para aquele lugar de sofrimento. E o que é pior, você não vai conseguir mais olhar aquela situação com a mesma lente, né? E aí repito a lente que você colocava antes. Então, assim, se você já tem consciência sobre você, porque assim, você tinha padrões repetitivos ruins de comportamento, porque você não enxergava outras formas. A partir do momento que você enxerga, voltar para aquele lugar vai te trazer muito mais sofrimento. E nem, eu acho que até é muito difícil, né? Uma vez que você tem um discernimento, é muito difícil você voltar para aquele lugar, né? É muito difícil. Uhum. É difícil você reconhecer, você aceitar uma coisa que você sabe que tá na sua cara. E aí é difícil esse reconhecimento porque dói. Mas uma vez que você reconhece, também é muito difícil de você voltar atrás, né, André? Uhum.
Pois é, então assim, são perguntas que são feitas, a gente coloca técnicas, a gente pede para você revisitar aquele lugar, isso falando um pouquinho dos processos de terapia, né? Só que a diferença é que isso é feito com muito acolhimento, com muito apoio, né? Exatamente. E é muito isso mesmo que você falou. A gente tem tanto medo de perder aquela pessoa na nossa vida que a gente se sujeita a coisas que a gente fala, meu Deus, eu não acredito que eu me sujeitei a passar por isso para perder alguém. Sendo que aquela pessoa tem que estar na nossa vida porque ela gosta da gente. Aquela pessoa tem que estar na nossa vida porque ela valoriza a gente, porque ela. E a gente não tem que fazer esforço para manter aquela pessoa na nossa vida. Isso é cruel, né? A gente tem que pisar em ovos para não perder um relacionamento, para não perder uma amizade, para não perder. A gente tem que se submeter a coisas que a gente não quer, que a gente não merece, que não faz parte da nossa identidade, não faz parte da nossa personalidade, para simplesmente não perder aquela pessoa. E nós somos quem nós somos, nós temos a nossa identidade. Quem quiser ficar do nosso lado é porque realmente gosta da nossa companhia, quer ficar com a gente, valoriza a nossa companhia. E acaba que até a nossa autoestima é abalada quando a gente nem percebe, mas a gente acaba realmente fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer para o outro, para agradar o outro. E inconscientemente isso até abala muito a nossa autoestima, porque a gente fala, bom, a minha opinião tem valor, né? Uhum, pois é. E outra, a gente tem uma vida para ser vivida de forma plena, de forma tão espontânea, mas com muito cuidado, muito autorrespeito, muito autocarinho, autoacolhimento, né? Muito amor a si próprio. Que fala, ai, passar a vida pisando em ovos, gente, tendo que andar com cuidado, com cautela, não pode falar, não pode fazer, não pode fazer, enfim, né? Porque, ai, não pode fazer isso, que a pessoa vai ficar chateada, não pode fazer aquilo, porque vai ser... Você não é responsável totalmente pelo que a pessoa vai pensar ou sentir sobre você, né? Claro que você é responsável pelo teu bem-estar, pelo bem-estar social, né? Você tem um papel social importante no desenvolvimento das pessoas, para que todos cresçam juntos, enfim. Mas que a pessoa vai pensar de você, assim, aí ela tá dentro das convicções dela, ela tá dentro das crenças dela, tá dentro dos papéis que ela desempenhou a vida inteira, dos pensamentos dela. Você não vai ter controle sobre isso, a menos que ela faça terapia também, né? Exatamente. Aí vem das expectativas dela, aí vem dela talvez achar que todo mundo tem que pensar o que ela pensa, ou fazer o que ela pensa, mas as pessoas são diferentes. E na amizade é muito importante ter isso, né, Dri? É você respeitar a opinião do outro, mesmo que seja contrária à sua, né, também. Pois é, e assim, a gente pode ter opiniões diferentes e ninguém precisa estar errado ou certo, as coisas se agregam. Mas até a gente aprender isso, a gente já passou por muitas situações repetidas, né? Pessoal, tem pessoas que passam por um processo profissional que se repete, e o profissional eu tenho visto muito em clínica, né? As pessoas falam assim, mas aí eu entrei naquela empresa, parecia tudo legal, tudo muito lindo, tudo muito organizado. De repente, aí de novo, aquela pessoa do cargo de liderança começou a assediar, começou a falar algumas coisas que eu não gostaria, começou a sobrecarregar de trabalho, começou a pedir isso, pedir aquilo e tal. Aí tá, a pessoa sai, vai para outro trabalho, aí, nossa, estava tudo lindo, gostei, era tudo que eu queria, mas de novo, a liderança começou a sobrecarregar, enfim. Nossa, Adriana, o que está acontecendo? Vamos olhar para você? Tira do externo, bota no interno. Gritando também, né? Pois é, o que você está permitindo, o que você de repente não está conseguindo responder, não está conseguindo limitar, quais são. A gente tem vivenciado, né? E aí eu acho que a maioria de nós brasileiros, classe C, que está fazendo seu corre todo dia, fica muito complicado quando passa a ser assediado no trabalho e você não pode limitar. Mas, Adriana, eu preciso ganhar, eu preciso me manter, eu preciso. Tá, então vamos estruturar técnicas para que você consiga botar limites, aquilo que você não conseguiu nos outros trabalhos, para que você consiga botar limite de forma adequada, uma comunicação não violenta, objetiva, clara, direta,
mas ainda assim você não tem o controle se vai ser mandado embora ou não. Ainda assim você não tem como trabalhar com essa previsão. E a ansiedade das pessoas vem muito nisso, porque a ansiedade vem de você querer controlar tudo. Só que no fundo, a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle se a pessoa vai demitir a gente ou não, a gente não tem controle se a pessoa vai querer terminar com a gente ou não, a gente não tem controle se a pessoa vai querer se afastar da gente ou não. E um dos precursores, assim, para ansiedade é a gente ter essa necessidade de ter o controle de tudo o tempo todo, mas a gente nunca vai ter. Essa é a grande realidade. A gente nunca vai ter o controle de nada, assim, na nossa vida, né? E acaba que isso gera uma angústia em muitas pessoas que são muito principalmente, né? Não todas, mas principalmente as mais metódicas, que tem aquele perfeccionismo de fazer tudo metodicamente correto, né? E até muitos desses comportamentos vêm de traumas da infância, porque eram muito cobrados na infância, e aí tem essa questão de ter esse perfeccionismo, e quando vê que não tem controle de certas situações, porque nós não temos nada, né, praticamente, vem muito a questão da ansiedade. Uhum. Pois é. Então, assim, pessoal, se cerque de pessoas que consigam te dar uma outra perspectiva a partir do teu sofrimento. E se esse sofrimento se repete, vamos entender internamente, e aí, repito, com a ajuda de um grupo comunitário e social que te apoie nisso, te ajude nisso. Vamos identificar quais são as tuas qualidades, habilidades, quais são os teus recursos internos, quais são as suas forças psíquicas, para que você não se sinta vulnerável caso uma situação do passado que te afetou negativamente volte, né? Para Exatamente. não deixar que ela se repita. Então, para a gente é tão gostoso para mim. Eu vibro junto com o paciente quando ele fala assim: ah, mas agora vai ser diferente. Eu não vou deixar fazer isso comigo, não. É isso aí. Ninguém É, segura uma agora eu vou pessoa que impor faz terapia. limite. Pois é. Ah, mas aí eu fui lá para aquela reunião de família, minha família começou a falar aquilo sobre mim. Aí eu respondi. Eu falei: não, peraí, aqui não. É isso aí. É bem isso, diria, é bem isso. Pois é. Então é isso. Será que a gente conseguiu passar o recado aí para o pessoal nas nossas visões aí do que acontece de fato quando as situações da nossa vida se repetem? Com certeza, né, Adri? Eu acho que cada vez mais compartilhando, né, com cada vez mais pessoas e dando aquele insightzinho, né, pessoal ficar um pouco mais alerta, né? Com certeza, acho que muitas pessoas vão sair com opiniões diferentes, sim. Pois é. E aí fica o meu recado aqui para o final, pessoal. Se vocês estiverem caminhando na rua e verem uma casca de banana, desviem, desviem, porque às vezes o nosso cérebro fala assim: ixi, vou cair de novo, né? E é um pouco do que acontece com a nossa vida. Às vezes a gente vê uma situação que vai dar ruim, vai falar, ah, vai dar ruim de novo. Desviem, saiam, busquem outro conceito, façam de outra forma. E só assim o nosso cérebro ele vai buscando outros caminhos, ele vai ficando mais forte, ele vai ficando mais, ele vai tendo muito mais recursos para lidar com os problemas. É isso aí, Adri. Ok? Perfeito, perfeito. Então, ficamos por aqui. Pessoal, não deixem de colocar lá na nossa página, ou podem colocar aqui mesmo, dicas de outros temas da psicologia. Se você não entende de psicologia, se você é de outra área, enfim, bota aqui nos comentários o que você achou e se tem alguma coisa que acontece na nossa vida que você queria entender como que a psicologia pode te ajudar. Perfeito, Adri. Um beijo a todos, um beijo, Carolzinha. Tchau, tchau. Tchau.